Muita gente acha que o colesterol alto é causado apenas pelo excesso de consumo de gorduras. Não! Tem outra coisa muito pior, que é o excesso de carboidratos. Geralmente o excesso de carboidratos é acumulado mais facilmente como gordura, excesso de colesterol, do que o excesso de gordura em si. Porém, a pior combinação possível é muita gordura e muito carboidrato. Aí complicou tudo. Por isso que no vídeo de hoje eu fiz uma listinha de 10 alimentos e grupos alimentares que você tem que parar de consumir o máximo que você puder, deixar para bem de vez em nunca, caso você tenha colesterol alto ou tenha tendência a ter ou esteja querendo reduzir gordura corporal como um todo. Então, anota essa lista aí. Primeiro grupo, que é o mais perigoso e muita gente nem sabe, que são os açúcares e os xaropes. Qualquer tipo de açúcar. Açúcar branco normal, açúcar demerara, mascavo, light, açúcar integral, açúcar orgânico. Gente, o nome já fala, açúcar. Açúcar sempre vai ter o efeito de aumentar o seu açúcar no sangue, a sua glicose no sangue, aumentar a insulina, favorecer o acúmulo de gordura, porque é uma carga de energia muito alta, são muitas calorias ali numa tomada só. E o seu corpo nem sempre precisa daquilo, ele acumula como gordura. Xarope, pior ainda, xarope de glicose, de frutose, de milho, ou até mesmo frutose pura em alimentos industrializados. Tem também maltodestrina, maltodestrose, tudo isso é açúcar. Até alimento salgado, muitas vezes tem disso. Às vezes bolacha salgada, torrada, salgadinho, muitas vezes possuem xaropes, maltodestrina, destrose, etc. Tome cuidado, reduza o máximo possível alimentos industrializados e quando for consumir, leia rótulos. Essa é a melhor forma de você saber ali o que está consumindo exatamente. Número 2, leite e derivados integrais. Como eu falei no começo, a pior forma de você favorecer o aumento de colesterol é o alto consumo de gordura, principalmente gordura saturada e gordura trans, com carboidrato. E como essa é a característica da dieta de grande parte das pessoas do mundo, é por isso que tem tanta gente aí sofrendo com esse problema. Então, se você consome, por exemplo, muito leite derivado, ele é rico em gordura saturada. Então, queijos, iogurtes, o leite normal, o leite em pó, qualquer tipo, até mesmo esse sem lactose e tudo mais, terão gordura saturada. A não ser que seja desnatado, light, não vai ter tanta gordura. Mas as versões integrais você tem que tomar cuidado com o consumo, principalmente se for combinado numa sobremesa. Um bolo, um pudim, um mousse, porque daí vai ter um monte de açúcar, um monte de gordura saturada. E se for um bolo, por exemplo, uma torta, pavê, vai ter farinha também. O que mais? Número 3, excesso de carne gordurosa. Carne por si só, sozinha, não faz mal, não tem problema, desde que você não consuma um monte de carboidrato junto. Então, por exemplo, quem segue uma dieta low carb, cetogênica, que come mais carnes gordurosas no caso, mas não come muito carboidrato, aí tudo bem, não tem problema, porque não vai ter excesso de calorias no seu corpo. Agora, como eu falei, a grande maioria das pessoas come muita carne gordurosa, mas come um monte de farofa, um monte de farinha, arroz, pão, sobremesa, cerveja, refrigerante. Aí é aquele amontoado de carboidrato junto com essa carne gordurosa. Então, toma cuidado. Outra coisa são os óleos de cozinha, esses óleos amarelos que vêm nessas embalagens plásticas cheios de gordura trans. Óleo de canola, de girassol, de soja, de milho, péssimo. Evite cozinhar com esses óleos, evite usar esses óleos em preparações, em receitas. Use óleos mais saudáveis como óleo de coco, óleo de gergelim, óleo de abacate e tudo mais. Bolachas, biscoitos, péssimos. Tem gente que acha que é normal consumir isso, né? Faz parte da cultura. Ah, não, mas é bolacha integral, é de grãos. Coma bem de vez em quando. Se for numa refeição livre, às vezes você vai sair, né, comer ali algumas bolachinhas, alguns cookies, às vezes você vai num evento, tudo bem comer um negocinho ali, mas não compre isso, não tem em casa.
O problema é quando faz parte da rotina, todo dia. Crianças, por exemplo, o que tem de criança se entupindo de bolacha, biscoito, torrada, dá no mesmo. Porque é muita farinha, é muita gordura trans, geralmente tem óleo de palma, gordura hidrogenada, para deixar aquela crocância, né? Quanto mais crocante o negócio é, quanto mais derrete na boca, pior. Quanto mais gostoso, pior, né? Como eu falei, é uma coisa para se consumir bem de vez em quando. Falando em coisa crocante, gostosa, que derrete na boca, o nosso número 6 é o chocolate. Chocolate é uma bomba, porque tem uma mistura alta de açúcares, muito açúcar, muito xarope e frutose, etc., com o alto teor de gordura, principalmente se for chocolate branco, chocolate ao leite, que tem muita gordura saturada. Se for um chocolate bem amargo, baixo em açúcar, bastante cacau, pouco leite, aí tudo bem. Mas esses chocolates normais, esses, né, de prateleira, os mais gostosos, digamos, os bombons da vida, tem que tomar cuidado. O que mais? Número 7. Embutidos e frios. Muita gente acha que embutidos e frios é como se fosse uma carne, mas não. É uma carne misturada com muitas outras coisas ruins. Para vocês terem ideia, vários desses embutidos têm açúcar, tem carboidrato, tem amido. Então tem que tomar muito cuidado, sem contar os outros óleos que eles podem colocar ali no meio para fazer aquela mistureba que só Deus sabe exatamente o que as indústrias colocam ali na hora de fazer mortadela, salame, rosbife, salsicha, linguiça, sem ser artesanal, aquelas bem industrializadas. Tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é uma porta aberta para aumentar o seu colesterol. Tudo que tiver excesso de farinha, como eu já falei antes, né? Então, massas, pães, bolos, tudo que tiver qualquer tipo de farinha, novamente, não só a farinha branca refinada é a pior, mas o excesso de farinha integral também pode fazer mal, não só para o aumento do colesterol, mas também para engordar, para prejudicar o seu emagrecimento. Sei que muita gente tá ali na luta para queimar gordura, perder barriga, aquela coisa toda. Se fica comendo um monte de farinha integral, vai ser ruim igual. A pessoa come um monte de pão integral, bolo integral e torrada de grãos e não sei o que, barrinha de cereais integral, dá no mesmo. Número 9, salgadinhos. Como eu falei antes, o salgadinho, além de ter muita farinha, muito amido e etc., flocos de milho, né, e tudo mais, milho é carboidrato, tem também açúcares. Tira e queda, leia a lista de ingredientes que, né, para falar nisso, é desse tamanho a lista de ingredientes de pacote de salgadinho ou Elma Chips, que vocês vão ver o tanto de ingrediente ruim que tem, o tanto de corante, conservante, carboidrato, gordura, amidos, açúcares tem salgadinho. Se livra disso, gente, porcaria. E por último, as frituras. Grande parte das pessoas, quando pensa em colesterol alto, fala, eu vou cortar fritura. Não é só isso, né? A fritura realmente é prejudicial quando consumida sempre, principalmente se for aquelas frituras de rua, de feira, aquele óleo velho, sabe aquele óleo que o comerciante está ali usando por horas e horas ou dias, que é pior ainda, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, aquele óleo oxidado é péssimo para o seu coração, para suas artérias. Então, evite o máximo possível, coma alimentos cozidos, grelhados, refogados e evite aquela fritura de imersão. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você conhece alguém que tem colesterol alto ou que tenha tendência a ter, mande esse vídeo para essa pessoa. Quem sabe pode abrir um pouquinho os olhos dela. Como eu disse, muita gente acha que é só cortar fritura e óleo. E não é bem assim, tem muita coisa aí industrializada, processada, ultraprocessada, que vai fazer mal, vai fazer ainda mais mal do que às vezes só o óleo em si. Deixa o like se você gostou, se você aprendeu alguma coisa nova hoje. E muito obrigada por assistir. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.